Olá, amigos. Espero que estejam todos muito bem. Desejo que todos tenham um ano de muita paz, de muita luz, de muita prosperidade, de muita harmonia. Iniciamos o ano de uma forma bastante desafiadora. Precisamos superar, precisamos suplantar todas as adversidades sofridas durante os anos de 2020 e 2021. Para isso, nós temos que alavancar um sistema que nos propicie ter esperança, que nos propicie ter condição de realizar os nossos projetos. E para isso nós precisamos organizar a nossa estrutura de família, organizar a nossa estrutura patrimonial. Esse sistema do qual quero lhes falar hoje é um sistema muito simples. Nós precisamos organizar as nossas vidas para que possamos ter certeza, ainda em vida, de que o nosso patrimônio de forma organizada vai passar para os nossos sucessores. Que os nossos sucessores vão estar protegidos, a nossa família vai estar segura, não é? O futuro nós podemos desenhar em vida e podemos visualizá-lo ainda em vida. Isso é possível, desde que possamos organizar esse sistema através de um complexo de estratégias de organização, um complexo de estratégias de planejamento patrimonial e sucessório. O planejamento sucessório é muito importante nas nossas vidas. Esse tipo de planejamento ele já existe no mundo há cerca de 200 anos. No Brasil, ele existe desde 1976, mas ele estava adstrito às grandes bancas advocatícias que orientavam os milionários do país, os bilionários do país, e hoje não é mais assim. Hoje nós abrimos esse sistema, estudamos esse sistema e abrimos esse sistema para que cada um de nós faça desse sistema algo possível em nossas vidas. Não é? Nós precisamos nos organizar. Só organizando é que nós podemos obter aquela competitividade de mercado que tanto precisamos. Nós precisamos ter certeza de que o nosso legado vai passar para as gerações futuras. Nós precisamos alcançar um sistema de economia, um sistema de eficiência tributária, onde a gente possa ter certeza de que os nossos filhos, a nossa família estará protegida. E é por isso que eu estou aqui hoje. Nós precisamos falar mais sobre patrimônio, nós precisamos falar mais sobre família e nós precisamos, na verdade, dizer a cada um de vocês, dizer a cada um de nós que a organização é importante, que o planejamento patrimonial é importante para cada um de nós. Nós precisamos nos planejar, nós precisamos organizar a nossa estrutura de família, a nossa estrutura familiar. Muitas vezes a gente pensa, olha, grandes patrimônios, as pessoas continuam ricas, não é? Mas muitas vezes essas famílias, elas fizeram lá atrás o seu planejamento patrimonial. Não tenha dúvida, 90% das famílias milionárias, bilionárias, elas fazem os seus planejamentos de ordem patrimonial e sucessória. E esse planejamento hoje é possível para cada um de nós, não é? Então é preciso que a gente reflita sobre isso e comece a organizar as nossas vidas, organizar o nosso futuro. Qual é o futuro que queremos para a nossa família? De que forma nós queremos que passe o nosso legado para o nosso sucessor? E nós estamos, na verdade, formando sucessores ou deixando apenas herdeiros? Então temos que nos preocupar com esses aspectos da vida. E quando eu me refiro aqui a nos preocupar com aspectos da vida, visando o futuro, não estou pensando em velhice, não estou pensando em fim de vida, não estou pensando em morte, nada disso. Eu estou lhes falando sobre um planejamento para as nossas vidas. Um planejamento através do qual nós possamos desenhar o futuro que queremos para a nossa família, podemos visualizar esse futuro, podemos adequar e ajustar esse futuro ao longo de nossa vida. Não é? Sempre no comando desse sistema, sempre com a administração permanente desse sistema, sempre gozando de uma situação de usufruto vitalício em relação ao nosso patrimônio. Apenas os nossos herdeiros, quando nós passarmos, eles receberão esse legado, sem nenhum problema, sem nenhuma necessidade de ingresso em justiça. Automaticamente eles se transformarão em proprietários desse legado. E isso é o que nós queremos. Tudo isso de forma legal, tudo isso com muita economia. Nós sabemos que deixar o patrimônio da forma como está, um dia nossos filhos vão enfrentar o procedimento de inventário. E o inventário, na verdade, ele dilapida cerca de 45% de todos os bens deixados pelo titular.
Você trabalha durante toda a vida, você amealha um patrimônio, pensando em deixá-lo de forma integral para a sua família, para os seus filhos, para os seus herdeiros e sucessores, e na verdade você deixa apenas cerca de 60% ou 55% para eles. Porque a voracidade das despesas com cartórios, as despesas judiciais, não é, do inventário, levam cerca de 45% a 50% ou mais do nosso patrimônio. Se por acaso esse patrimônio não estiver de forma regular, digamos assim, os bens não estiverem no imposto de renda, houver a necessidade de um planejamento tributário, por exemplo, contábil, e os herdeiros não tiverem dinheiro suficiente, caixa suficiente para fazer face a essas despesas, eles terão que vender esse patrimônio para arcar com as despesas desse inventário. E ao vender esse patrimônio da forma como ele está, naturalmente eles vão enfrentar o deságio. O deságio levará a mais 20% desse patrimônio. E tudo isso é muito dilapidador. Ao passo que se nós efetivarmos esse sistema de planejamento patrimonial e sucessório da família, nós gastaremos apenas cerca de 20%. Há casos em que há uma economia em relação ao procedimento de inventário de cerca de 90%. E esses 20%, cerca de 20% que nós gastaremos hoje para adequar, para arrumar, para organizar, para planejar a nossa estrutura de patrimônio, a nossa estrutura de família, ela poderá ser efetivada de forma suave, de forma fracionada, que você não precisará de forma alguma vender o patrimônio. Primeiro porque é uma economia brutal, cerca de 80%, 90%. E depois porque essas despesas elas poderão ser negociadas, elas poderão ser fracionadas, elas poderão ser parceladas. Ao passo que no inventário, muitas das despesas, à exceção da despesa com o advogado, nós poderemos parcelar, as outras despesas não, elas terão que ser todas à vista. E se o herdeiro não tiver condição de fazer face a essas despesas, terá mesmo que vender o patrimônio. E vendendo com deságio, e vendendo para arcar com as despesas de inventário, ele ficará com cerca de apenas 40% desse patrimônio. Isso é muito dolorido para cada um de nós. Não é? Afinal, foram dias, anos de muito trabalho, árduo, muita renúncia, não é? Muitas vezes, muitos de nós não viram os filhos crescerem, muitos de nós só chegaram ao aniversário do filho quando a festa já estava no final, não pudemos fazer uma viagem de bodas com a família, não pudemos tirar a semana de férias ao final de ano, porque estávamos trabalhando para formar esse patrimônio, trabalhando para deixar um futuro tranquilo para a nossa família. Mas não o faremos se deixarmos tudo como está para que os filhos sejam alcançados mais tarde pelo procedimento de inventário. O inventário é muito doloroso. O sistema de inventário ele é muito perverso com cada família. Eu me recordo que quando cheguei aqui na minha região, recém-formada, eu não entendia por que as famílias estavam empobrecendo ao fazer inventário. Por que as famílias empobreciam? Até algumas pessoas da minha família ficaram viúvas e tiveram que enfrentar o procedimento de inventário. Por que essas pessoas tiveram que vender os seus bens e comprar bens menores, tiveram que vender as suas boas casas e comprar casas menores em lugares mais simples? Por que isso acontecia? Porque o empobrecimento era uma tônica de quem ficava viúvo e precisava fazer inventário. Então eu não entendia aquilo. E fui atrás desse sistema para saber por que era tão dilapidador, por que era tão perverso com cada um de nós, não é? E estudando muito sobre esse assunto, eu descobri que os grandes milionários não enfrentam esse problema. Nem aqui, nem em boa parte da Europa, da Ásia, nos Estados Unidos, por exemplo, não enfrentam esse problema. Porque é da cultura das pessoas logo muito cedo começar a fazer o seu planejamento patrimonial e sucessório da família. E entre nós, como esse sistema chegou em 1976 e ficou trancafiado nas grandes bancas advocatícias, isso não foi popularizado. Mas agora é diferente. Agora cada um de nós, e nunca foi tão necessário, por conta da pandemia, por conta da nova ordem mundial que ora se instala, nunca foi tão necessário fazer um sistema de planejamento para assegurarmos um futuro melhor para a nossa família, para visualizarmos o futuro que queremos para a nossa família. E, portanto, eu convido a todos que procurem um profissional que seja especializado em planejamento patrimonial e sucessório, para que esse profissional
possa marcar com você uma sessão de viabilidade. Essa sessão de viabilidade nada mais é do que uma consulta diagnose. Através dessa consulta diagnose, ela vai estabelecer um diagnóstico, não é, de sua realidade de família e de sua estrutura patrimonial, e vai lhe indicar os melhores modelos que você possa estar implementando para fazer o seu planejamento patrimonial e sucessório, e evitar que seu filho no futuro desça de classe social, evitar que seu filho no futuro perca boa parte do patrimônio, do legado que você deixou com tanto sacrifício, que você amealhou com tanta dificuldade para que ele vivesse bem, para que ele tivesse dias bem melhores do que os seus. E você estará entregando isso ao Estado, estará entregando isso a cartórios, a peritos, a advogados, a tantos outros profissionais e a tantas outras carteiras, se você não fizer o seu planejamento patrimonial e sucessório em vida. Portanto, eu convido você a procurar um profissional e a se inteirar sobre esse assunto. É muito importante. Você sabe que nos Estados Unidos ninguém faz inventário. Nós temos uma alíquota aqui do imposto do inventário que chega a 8% e já está mudando para 20%. Há uma lei no Senado que pretende que esta alíquota passe de 8% para 20%. E há um outro projeto também que tenciona mais um aumento em cima desses 20%, de 27%. E então nós teríamos cerca de 45%, 47% de imposto. Isso seria muito perverso, muito doloroso para cada um de nós. Então, nunca foi tão necessário se fazer hoje o nosso planejamento patrimonial e sucessório. Portanto, procure um profissional que seja um especialista em planejamento patrimonial e sucessório. Faça uma consulta, faça uma sessão de viabilidade. E, a partir daí, descubra se já é o seu momento de fazer a sua holding familiar. Este é o nome desse sistema. A holding familiar nada mais é que um sistema criado para proteger o seu patrimônio e proteger os seus entes familiares. Assegurar o seu futuro, fazer com que você desenhe o modelo do futuro que você quer para a sua família, né? De forma que você possa estabelecer cláusulas protetivas dentro de um contrato social para que possa dar essa segurança, não é? E possa fazer também acordos de sócios que possa promover a paz entre os entes da família. Isso é muito importante. Então, quando você faz um planejamento desse, você o fará em questão de dias, se os bens estiverem regulares. Se não estiverem regulares, o profissional que você contratar, ele irá orientá-lo e, junto com você, irá regularizar todos esses bens para que você possa implementar o seu sistema de holding, não é? Implementando o seu sistema de holding, você estará garantindo um futuro melhor para a sua família, porque você desenhou juntamente com eles esse futuro. E o melhor de tudo, você continuará no comando de todos os seus negócios. Apesar de você fazer o seu planejamento sucessório, você doar quando você integralizar o seu patrimônio nessa estrutura, nesse sistema de holding familiar, que é a criação de uma pequena empresa, ou mais uma empresa, ou duas, ou três, conforme o sistema assim permitir, conforme a realidade de cada família. Então você estará assegurando esse futuro com os bens protegidos numa célula-cofre e muitas vezes operacionalizando as atividades em uma outra célula com toda a segurança possível, contra os reveses fiscais e contra as ações executivas, não é? Contra um revés qualquer que um dos sócios, um dos filhos possa enfrentar. Porque, na verdade, mesmo que você distribua essas cotas, quando você integraliza esses bens dentro dessa empresa, você os transforma em cotas e você, através do planejamento sucessório, você vai distribuir com os seus sucessores e tudo já estará resolvido. Eles não serão donos dos bens, eles serão donos das cotas da sociedade. Então, a partir daí, os seus filhos terão, digamos, em relação à propriedade, a nua propriedade. Mas eles só serão investidos na propriedade com o seu falecimento. Em vida, você será o dono absoluto, você é o administrador permanente, você é o usufrutuário vitalício, você é o comandante de tudo. Você continua como se nada tivesse acontecido, você poderá vender, você poderá doar, você poderá ajustar o sistema. Se você tiver mais bens, angariar mais bens, você o trará para dentro
do sistema, da célula cofre ou de uma outra célula que você possa criar ou já exista. Você poderá, digamos assim, se aparecer uma outra pessoa que você queira também trazer para essa sociedade, você o fará. Você ajustará tudo da melhor forma que você quiser enquanto você viver. Então, todo o comando dos bens continua com você. Né? Nada muda. Apenas você deixa tudo desenhado, tudo resolvido. Aí você diz, eu poderia fazer um testamento. Testamento é uma coisa muito cara e não evita que se vá a inventário. Isso é muito complicado. É muito caro, muito caro. É a mesma coisa de você deixar tudo para o inventário. O testamento não é uma coisa boa, né? Então, às vezes você pensa, doação em vida com reserva de usufruto. O imposto da doação é caríssimo. Em relação ao imposto que você poderá pagar no sistema de hold, ele é caríssimo, não é? Você precisa entender que o que você vai gastar com o sistema de planejamento patrimonial e sucessório, com o sistema de hold familiar, é cerca de 20% em relação ao que os seus filhos, o que sua família irá gastar ao final, quando você falecer. Há casos em que há uma economia fazendo-se a hold de até 90%. Então isso é muito importante para cada um de nós. Interessante é que você doa todas as cotas do sistema, dos bens integralizados na empresa aos seus filhos e você continua no comando como se nada tivesse acontecido. Apenas tudo desenhado, tudo resolvido. Isso é o que é importante. E ao falecer, os seus filhos comparecerão à junta comercial, informarão o falecimento e automaticamente se tornarão senhores proprietários do legado, sem nenhum problema, não é? Sem nenhum problema. Isso é importante para cada um de nós. Isso tudo de forma legal, não é? Isso tudo com muita economia e com muita eficiência tributária. Isso é muito importante para cada um de nós. Então, continuo dizendo que é necessário que se faça o planejamento, porque o mundo inteiro faz esse planejamento. E nós precisamos incutir essa cultura em nosso país. Precisamos que o nosso próximo, que o nosso conhecido, que o nosso amigo, que o nosso familiar pense melhor sobre essa situação. O sistema hold familiar, ele pode ser desenvolvido por qualquer um de nós. Basta que tenhamos um único bem. Basta um único bem. E que você tenha filhos. Mas você pode também não ter filhos. Porque se você não tiver filhos e você tiver patrimônio, mesmo que tenha apenas um bem, você sabe que um dia esse bem ou esses bens que você amealhou durante a vida, a casais, a pessoas que amealharam um bom patrimônio e não constituíram família, não tiveram filhos biológicos, né? Então, essas pessoas sabem que um dia o seu legado, o seu patrimônio passará para alguém, não é? E nada melhor do que você desenhar esse futuro para que você indique as pessoas para quem você quer, não é? Que você não agracie pessoas que muitas vezes nem lhe deram a mínima durante a vida e essa pessoa será agraciada. Então você, respeitando a ordem legal, é natural, você poderá fazer um desenho adequado, de acordo com a sua vontade, não é? E viver em paz, sabendo que o seu legado vai ser transmitido para aquelas pessoas que você sabe que lhe faria bem saber que seu legado passou para elas. Isso é importante, isso é muito importante. E para aquelas pessoas que estão começando a vida, começando o patrimônio, há pessoas hoje de 20 e poucos anos que já estão fazendo a sua hold. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos, a partir dos 18 anos, quando você deixa a casa paterna, você já começa a construir o seu patrimônio, você já começa a instituir a sua família e você já tem que pensar no futuro. Porque se você morre, o seu inventário, as alíquotas são terríveis lá nos Estados Unidos, 45%, então leva boa parte do patrimônio. Então ninguém pensa em inventário, todos fazem o seu sistema de planejamento patrimonial e sucessório. Então esse exemplo é que aqui no Brasil, já que nós temos esse sistema desde 1976, e que ele é possível para cada um de nós, devemos difundir esse sistema para que realmente nós pensemos em proteger o nosso suor. Eu acho que isso é uma razão maior para você ter respeito ao seu suor. Você trabalhou durante toda a vida, não é justo que você deixe que o Estado, não leve de forma tão voraz cerca de 40%, 45% de tudo que você amealhou durante a vida. Retirando isso,
do seu sucessor, do seu familiar, da pessoa que você gostaria que fosse agraciado com seu legado, e você vê isso subtraído de uma forma, e o pior, de uma forma legal. É legal essa subtração, não é? Apenas nós dormimos e não fizemos o nosso planejamento e deixamos tudo para depois, para que os nossos sucessores fizessem o inventário. E como nós não sabemos quanto tempo vamos demorar aqui, nenhum de nós sabe, eu acho que nada mais justo, nada mais necessário do que fazermos o nosso planejamento de vida. Não é? Desenharmos aquilo que nós queremos para o nosso futuro, uma velhice em paz, saber que a nossa família estão todos tranquilos, em paz, porque tudo já foi desenhado, não há surpresa nenhuma, nem para nós, nem para os herdeiros e sucessores, porque tudo já ficou definido. Então isso é muito importante. Queria ter essa conversa com vocês, porque no início de ano é sempre um momento ideal para que possamos refletir sobre questões importantes para a nossa vida. Acho que nada mais importante na nossa vida do que a nossa família, não é? Trabalhamos por nossa família, vivemos por nossa família, queremos que elas estejam seguras, nossa família esteja segura, os nossos entes queridos estejam seguros, protegidos, não é? Assegurado o futuro, já que trabalhamos tanto, não é? Amealhamos o nosso patrimônio, seguramos aquilo que nós podemos segurar para deixar para os nossos sucessores. Então queremos vê-los protegidos, e nada melhor do que fazer um planejamento, nada melhor do que organizar a estrutura de família, organizar a estrutura de patrimônio dentro de um sistema como esse e deixar tudo em paz, tudo de forma tranquila, com a certeza de que tudo que nós produzirmos irá integralmente para os nossos sucessores. Os bens que nós adquirirmos durante a vida, eles irão de forma integral para os nossos filhos, para os nossos herdeiros. Não irá para o Estado. O que queremos é que os nossos filhos sejam agraciados com o nosso legado, para que eles vivam dias melhores do que nós vivemos. Isso é que é importante para cada um de nós. Isso aqui é uma mensagem de amor incondicional aos nossos entes queridos. E, portanto, nós devemos marcar uma sessão de viabilidade com um profissional especialista em planejamento patrimonial e sucessório, para que possamos melhor expressar esse amor incondicional aos nossos entes queridos. Muito obrigada, um abraço e até breve, amigos.